Professora, aqui quem fala é o Rodrigo. Olá, professor, aqui é o André. E hoje a gente está aqui para explicar um pouco sobre paginação por demanda com substituição de páginas. E aqui no método que a gente está utilizando, a substituição de segunda chance. Vou começar explicando sobre as páginas lógicas. Elas estão, elas já estão carregadas algumas aqui na memória física e aqui, como é paginação por demanda, é demanda virtual, ela só carrega o que é demandado. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, carregou só dois de cada processo. Só foi demandado, por exemplo, do processo A, só foi demandado o A0 e o A1. Em relação a endereços, endereço físico e lógicos, o processo só vai ter endereço físico quando ele já estiver carregado aqui na memória física. Enquanto ele não estiver carregado, ele só vai ter endereço lógico, de endereço de memória lógica, que vai ser o endereço lá dentro do disco. E, por exemplo, aqui na tabela do A0 aqui, ele tem endereço lógico de 0 e endereço físico de 0 também, porque ele está carregado aqui. Aí já no caso do A2, ele tem endereço lógico 2, mas não tem endereço físico, por causa que ele não está carregado, ele está inválido. No caso do processo por demanda aqui da página, ele entra, por exemplo, aqui eu vou tirar todos daqui. Ele vai entrando quando um é solicitado. Por exemplo, eu solicitei o A0, ele entra, eu solicitei o A1, ele entra, aí eu solicitei o B0, ele entra, aí B1 e vai assim por diante. Vai solicitando aqui e eles vão entrando. Aí vamos partir para a simulação, que aí agora o André vai explicar um pouco mais para a gente. Adentrando aqui um pouco na parte quando a memória fica cheia, ela entra na lista de espera e fica lá aguardando até o momento de ser chamado. Nesse momento, já entra também a questão da substituição, que é a segunda chance. De acordo com que ela for chamada, ela vai validar se a página ela já teve consulta ou ficou inativa por um certo momento. E a partir do momento que ela vê se ela teve consulta ou não, ela vai validar se esse processo pode ser substituído pelo processo que está sendo chamado ou pode dar sequência para o próximo. Caso ele já tenha sido executado, tenha sido acessado, ele vai para o final da fila de espera e o próximo passa adiante. Então ele tira o primeiro, joga para o final da fila e pega o próximo. No caso, se fosse executar aqui agora, ele olharia o A1, como o A1 já teve execução, ele vai para o final da fila e o processo que for chamado ele vai ficar em espera. Ele vai passar para o próximo, vai ver que o B1 também já foi executado, ele vai passar o B1 para o final da fila, vai pegar o próxima página. Quando chamar novamente, se chamar como está exemplo aí, o C2, ele vai ver que o B1 não teve nenhum tipo de acesso, vai remover o B1 e adicionar o C2 em memória física. E em relação a quem seria a vítima vai ser a página que está no início da fila. A partir do momento que ela ser a vítima, ela vai ser validada se ela já teve acesso, não, se ela esteve ativa ou não, e a partir disso é feita a execução do processo. Aqui nós temos aqui também alguns exemplos de como que seria a execução. Então, agora a gente vai partir para a simulação para mim mostrar um pouco mais e explicar um pouco em cima como que é utilizada essa paginação por demanda com substituição e o método de substituição a segunda chance. Ah, entre os quatro processos, entre os dois processos de cada um, né? Aí entrou os dois, agora vai solicitar a entrada do B3, só que aqui no caso, eu vou colocar, como está com segunda chance, eu vou colocar que ele foi reacessado aqui, o A1 teve acesso recentemente, aí eu vou colocar o bit de referência dele como 1 aqui. E eu vou colocar do B1 também aqui, para a gente ver umas diferenças aqui do processo que vai acontecer. Na simulação aqui, pede agora a entrada do B3. O B3 para entrar, ele vai verificar aqui, o A0 não tinha nenhum bit de referência estava igual a zero, ele foi removido e entrou o B3. Aí agora a gente vai solicitar a entrada do D2. O D2 vai ver que o A1 tá já tinha o bit de referência igual a 1, ele vai ficar um A1 aqui
e vai sair o próximo da fila, que é o B0. E o A1 foi redefinido lá pro final, que nem o André estava falando. Aí só continuando, vou continuar a simulação só para demonstrar ela inteira aqui agora. O C3 vai entrar, aí vai acontecer a mesma coisa aqui com o B1, que ele tinha um acesso, ele vai para o final da fila, aí é removido esse acesso dele aqui, o bit de diferença é para 0, e vai entrar o C3 no lugar do C0 aqui. O C3 entrou aqui no lugar do C0. Aí vamos lá, agora aqui você pede para remover o C. Removendo o C, sai as duas daqui e pede para mim adicionar o C de novo. Aqui eu estou adicionando o C de novo. Criei o C aqui agora, ele já entrou automático, porque é paginação por demanda, ele entrou aqui no espaço de memória física 4 e 5, ele entrou aqui. E como a gente está usando o método de segunda chance, eu vou dar a segunda chance aqui para o D1. Eu vou falar que o D1 acabou de ser acessado de novo. Vamos lá. Continuando a simulação aqui que a senhora passou, ele solicita agora o D3. D3 vai sair o que estava aqui, o D0, e entrou o D3 no lugar dele. Agora ia ser o A1 na sua simulação, mas aqui, como eu dei a segunda chance pro A1, ele ficou aqui, não saiu, né? Então vamos ser o A3 agora. O D1, como ele está com segunda chance, ele vai lá pro final. Dei o A3, né? Aqui. O D1 recebeu a segunda chance, ele vai lá pro final da fila de excluídos, ele é removido aqui. E entra o A3 agora, no lugar do B3, lá em cima. E com a substituição. Então é isso. Muito obrigado, professora. Eu e o André, a gente agradece muito por a atenção. E é isso. Obrigado.